Amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Para Miriam, para Duda, para Dorinha, para Jéssica, para Deise, para Elizabeth, para Elci, para Silvana, para Maria Oliveira e para Cida. Amém. A paz do Senhor Jesus para quem está no Facebook, para quem está no Instagram, no YouTube, para quem vai ouvir pelo áudio. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Então hoje a gente vai conhecer Davi. Vamos entender como que foi ali a unção de Davi, né? Como foi, quantos anos ele tinha mais ou menos, a gente vai falar sobre isso. A gente vai ver. Davi é uma história tão diferente da de Saul, né? Eu tava falando isso com o pessoal do Meet antes de começar. Além de Davi ter um coração segundo o coração de Deus, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, Davi vai ter algo que Saul não teve. Davi vai ter um tempo de preparação. Davi, ele não vai ser ungido e já virar rei, né? A paz, Dona Maria. Ele não vai ser ungido e já virar rei, né? Não vai ser de imediato. Davi, ele vai ter que passar um longo tempo, né, de aprendizado. Ele vai passar um longo tempo aprendendo ali com Deus. E Davi vai aprender a depender só de Deus. Não é à toa que a gente vê aquele homem naqueles salmos. Porque vai ter momento na vida de Davi que ele não vai ter com quem contar, ele vai se ver sozinho e vai ser ele Deus. Então ele vai aprender, Davi vai aprender ao longo desse caminho, até ele se tornar rei, ele vai aprender da unção dele até ele virar rei, ele vai aprender a ter uma caminhada dependente de Deus. É incrível, é incrível. Deus vai começar a ensinar Davi, né? Esse período todo que ele passa é um período que o vai torná-lo dependente de Deus. Então, durante esse período de tempo, ele vai ser livrado da morte, né? Vão ter momentos ali que já era para ele morrer, mas Deus vai livrar ele. Então, ele vai passar a ter uma intimidade com Deus, né? Uma dependência ali de Deus, né? E Deus vai estar ensinando ele durante esses anos aí, até que então ele vire rei. Então, gente, por isso que a gente não vê à toa aquela intimidade daqueles salmos de Davi. Davi foi um homem que aprendeu a ter intimidade com Deus. Foi um homem que aprendeu a depender de Deus. Foi um homem que aprendeu a confiar em Deus. Foi um homem que aprendeu a descansar em Deus. A gente vai ver tudo isso em Davi, gente, que extraordinário. Davi é incrível, sabe? E a gente vai ver que quando ele for ungido rei, ele é um menino. Ele é uma criança. A gente vai falar sobre isso hoje. Quando ele derrota ali Golias, a gente vai ver na próxima aula, a gente vai fazer o cálculo certinho, ele tem por volta de uns 15 anos, gente. É um molecote. E a gente vai ver que ele vai passar alguns anos na casa de Saul. Então, Saul vai pegar ele menino. E Saul vai levar ele para a casa dele e Jonatas vai ter um amor por Davi como se fosse um irmão dele. Porque a impressão que dá quando a gente estuda Davi era um homem amável. É difícil você não amar Davi, né? Então Jonatas vai amar muito Davi como um irmão. E Saul também, a princípio, Saul vai amar Davi como um pai. É isso que vai acontecer no início. Saul vai amar muito Davi. Vai amar muito. E Saul vai cuidar de Davi como um pai. Porque Saul era bem mais velho do que Davi. Mas depois, com o passar do tempo, Davi vai crescendo na casa de Saul. A tal ponto dele receber ali um exército, né? Ele vai ser chefe ali do exército, tudo. Então ele vai começar a se sobressair ali. E ele vai começar a ser adorado pelo povo. O povo vai começar a amar Davi. E então, Saul não vai gostar disso. Então, Saul vai falar, poxa, o povo tá amando mais a Davi do que a mim. E a gente lembra que Saul, ele tinha um certo problema ali, que ele queria ser amado, né? Ele queria ser amado, ele queria que bajulassem ele queria que tratassem ele de tal forma, né? Lembra que ele até criou um monumento para si mesmo, né? Então, Saul era um homem assim. E eis que então Davi começa, né, a crescer ali. E a gente vai falar hoje também sobre o espírito maligno que se apossou de Davi. Vamos entender o que é isso. Que isso? Deus mandou um demônio? Deus mandou um demônio para perturbar Saul? Como assim, né? A gente vai entender isso,
tá? Eu vou explicar, eu vou provar na Bíblia, a gente vai ler alguns outros capítulos que tem na Bíblia que usa essa mesma palavra em hebraico, tá? Pra gente entender que não é demônio. Deus não mandou demônio, não. Aquilo não é demônio. A gente vai entender o que que é, tá? Então a gente vai falar sobre isso hoje. Eu vou fazer a oração agora. Antes de iniciar a aula de hoje, eu vou falar sobre 3 perguntas que me fizeram, tá? Eu vou esclarecer 3 perguntas que me fizeram fora da sala de aula, mas às vezes é a dúvida de alguma outra pessoa, então eu vou esclarecer aqui também, tá bom? Eu esclareci pra pessoa já, mas eu esclareço aqui também porque pode ser a dúvida de outra pessoa também, tá bom? Amém, é relacionado ao que a gente vai falar hoje, amém. Então eu vou orar agora e a gente vai conhecer Davi. Uau, Davi, gente, é extraordinário. Esse homem é extraordinário. Quando a gente começa a entender a história dele, a gente começa a compreender, né? Por que ele escreveu aqueles salmos? Que intimidade era essa que Davi tinha com Deus? Né? Que dependência era essa que Davi tinha com Deus? Isso é facilmente explicado por essa história dele, né? Por esse tempo que ele vai ser preparado, né? Até chegar ao reino ali. A gente vai entender a história de Davi, gente. Era complicado para Davi. A gente vai entender isso. Era muito complicado, porque Davi havia sido ungido. Mas ele não podia tomar o trono à força. Ele não podia fazer isso. Né? Ele não podia fazer isso. Ele tinha que esperar o tempo de Deus. E Davi é um homem paciente. Gente, que homem, né? Que homem que aceita a vontade de Deus. Tantas oportunidades ele teve ali de matar Saul. Mas não. Ele esperou um momento de Deus para ele se tornar rei. E isso é o que faz Davi, né? Tudo isso, né? É o que faz Davi ser um homem segundo o coração de Deus. Amém. Então eu vou orar agora e a gente vai começar a falar sobre isso, tá? Amém. Meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada por estarmos aqui reunidos diante da Tua santa palavra, diante da Tua presença, Pai. Obrigada. Obrigada por mais um dia, Pai. Nós amamos a Tua palavra, nós amamos a Tua presença, Pai. Que o Senhor venha e se revele para nós. Oh, meu Deus, nos ensina a ter intimidade contigo, Pai. Nos ensina a sermos dependentes de Ti, assim como Davi era, Pai. Nos ensina a descansarmos em Ti, assim como Davi descansava, Pai. Amém. Ai, nos ensina, Pai, a sermos, meu Deus, segundo o Teu coração, assim como Davi era. Sermos obedientes, aceitarmos a Sua vontade. Amém, meu Deus. Que o Senhor se revele para nós por meio da Tua palavra, em nome de Jesus. Que a Sua palavra venha aumentar a nossa fé. Que a Sua palavra venha nos transformar. Que a Sua palavra venha, meu Deus, em nome de Jesus, trazer sobre nós a Sua revelação. Que venhamos a ter cada vez mais intimidade contigo, intimidade de filho. Que a Sua palavra cumpra sobre nós os seus efeitos. Amém, Deus. E que Seu Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus, nos complete. Que Ele seja, meu Deus, completo dentro de nós, que Ele produza em nós todos os poderes dEle, todos os efeitos dEle, que Ele nos use de forma poderosa e extraordinária, em nome de Jesus. Espírito Santo, nós te amamos. Amém. Jesus Cristo, nós te agradecemos pelo Teu sacrifício e nós louvamos o Teu nome, nós te adoramos, Pai. Obrigada, obrigada. Amém, meu Deus. Senhor, nós só queremos agradecer, Pai. E que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, nos livrar de nós mesmos. Porque nós sabemos que nós somos apenas pecadores. Nós somos falhos. Mas o Senhor nos santifica. Amém. Que o Senhor nos liberte de nós mesmos. Que o Senhor nos fortaleça. Que o Senhor nos revigore e que o Senhor nos livre de todo o mal, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Então, agora a gente vai falar sobre o capítulo 16, vamos falar sobre Davi sendo ungido por Deus, tá? Antes eu vou falar sobre 3 coisas que me perguntaram relacionadas a esse assunto também, relacionado à aula passada. Primeira pergunta é uma aluna que está até no Meet. Ela me perguntou se Deus sabe de todas as coisas, né? Porque assim, nós temos, eu já falei sobre isso, nós temos o livre-arbítrio. Deus não sabe a decisão que a gente vai tomar, porque se Ele soubesse a decisão que a gente vai tomar, nós não teríamos o livre-arbítrio, né? Então, o livre-arbítrio nos faz detentores da decisão, né? Mas existem alguns casos em que Deus consegue decifrar qual decisão a gente vai tomar por conta do nosso coração.
Então, pela inclinação do nosso coração, Deus sabe que decisão a gente vai tomar. Mas cabe a nós tomarmos. A gente tem o livre-arbítrio de falar não, escolher outra coisa, né? Então, não é algo que está pré-definido, né? Então, não é assim. Mas Deus sabe onde vai dar cada decisão que a gente toma. Então, Deus não sabe qual decisão que eu vou tomar, né? Eu tenho o direito de falar não pro meu chamado. Deus me chamou, aí eu vou e falo, não quero mais ensinar a Bíblia, não quero mais. E é um chamado que Deus me fez, mas eu posso falar não, né? Eu posso falar não. E Deus sabe que eu vou falar não? Não. Né? Pela inclinação do meu coração, ele tende a achar que eu vou falar o quê? Sim, porque ele conhece meu coração. Então, ele já se inclina a falar, não, ela nunca vai falar não pra mim, né? Por isso que ele apostou tanto em Jó. Então, ele conhece o coração da pessoa. Mas mesmo Jó, a gente lembra. No final, devido a toda a frustração ali, quase que ele caiu. A gente lembra, né? Que Deus chegou no último momento chamando a atenção de Jó, porque ele ia ser condenado pelo orgulho dele. Porque no final do livro, ele começou a falar que Deus era injusto, né? Então, para ele se salvar, para ele dizer que ele era justo, então ele começou a falar que Deus era injusto para estar dando para ele o que ele estava recebendo, né? Mas Deus não acreditava que isso ia acontecer até então. Deus achava o quê? Que ia continuar firme ali. Então, no último momento, Deus chegou e falou a verdade. A gente lembra, estudamos já Jó. Então, Deus chegou e falou quem é Satanás para Jó. Falou que Satanás é o pai dos orgulhosos e que quem for orgulhoso vai com Satanás. Então, a gente lembra que Jó caiu a ficha de Jó, então Jó se arrependeu, né? Então, Deus não sabe a decisão que a gente vai tomar, mas Deus conhece a inclinação do nosso coração. Então, pela inclinação do meu coração, Deus tende, né, a apostar para onde eu vou. Mas a verdade é que eu posso ir para outro caminho, igual o Jó estava indo, né, para outro caminho. Aí essa aluna falou, se Deus sabe, então, né, por exemplo, que eu tenho tais escolhas, né, e o que vai dar a escolha que eu fizer, né, igual Deus sabe que se, por exemplo, Jó fosse seguir o caminho dos orgulhosos, onde daria Jó? Deus sabia que se Jó se arrependesse, onde daria Jó? Então, cada decisão nossa, Deus sabe para onde é que vai, Deus sabe o caminho que vai vir, mas a decisão é nossa, nós temos o livre-arbítrio, né? Então, essa aluna perguntou, mas se Deus, né, sabia que Saul podia cair, né, por causa do coração dele, ele sondava o coração de Saul, e ele sabia que Saul podia cair, Saul podia ir por esse outro lado, né, então por que foi que levantou Saul, né? Então foi o que eu disse pra ela, eu vou dizer agora também, Deus, ele nunca aposta no ruim, gente, ele nunca vai apostar que a gente não vai conseguir, ele aposta que a gente vai conseguir. Então qual é a aposta de Deus? Por que ele tá demorando tanto para voltar, Jesus? Porque Deus aposta que o maior número de pessoas vão ser salvas. Deus aposta no que é bom. Deus apostou em Jó por quê? Porque Deus achava que Jó venceria. E Deus chegou no final dando um esporro em Jó, porque ele viu que Jó estava caindo, né? Então Adão, Deus apostou o quê? Que Adão e Eva não iam cair. Essa é a aposta de Deus. É bom. Deus aposta que a gente vai fazer a escolha certa, né? Mas ele sabe que a gente também pode fazer a escolha errada. Tá? Mas ele aposta que a gente vai fazer a escolha certa. Igual, Deus apostava que Adão ia fazer a escolha certa e não ia comer o fruto. Deus apostava que Jó ia fazer a escolha certa e não ia cair nas artimanhas de Satanás, e ele acabou caindo ali um pouco no orgulho, mas depois ele se recuperou. Mas Deus aposta sempre no bom. Então, o que acontece? A gente já lembra que eu havia falado que Saul parece que não era a pessoa que Deus queria. Essa é a impressão que eu tenho. Davi já é. Mas Saul não. Parece que não era hora ainda, sabe? Não era hora de levantar um rei ali, não era hora, não tinha ninguém preparado, não tinha quem Deus queria levantar, e o povo estava pressionando, então Deus queria dar para o povo o que o povo queria, mesmo que aquilo fosse prejudicial ao próprio povo. Então Deus levantou Saul. Mas, sabe, a impressão que me dá é que Saul era o que tinha. Não é o que Deus queria, mas era o que tinha, é o que tem para hoje. Então essa é a impressão que me dá. Então Saul foi levantado ali meio na força. Tanto que foi na força que foi levantado que a gente lembra que Deus derramou sobre ele o Espírito Santo, que transformou ele num novo homem, porque o homem anterior já não servia. Deus foi e mudou o coração de Saul. Por quê? Porque o coração dele não era bom, segundo o que Deus queria, então teve que mudar o coração de Saul. Então a gente já vê alguns problemas ali em Saul, né? Mas era o que tinha.
Era o melhor que Deus tinha para trabalhar ali naquela hora. Não tinha outra pessoa. Então, o melhor para trabalhar, o melhor para Deus apostar ali naquela hora era Saul, né? Mas Saul podia cair. Mas o que Deus apostava? Que Saul não fosse cair. Deus apostava nisso, a paz, Deus mudou o coração de Saul, havia sobre Saul o espírito ali sobre ele, mudando ele, transformando ele numa nova pessoa, mas a verdade é que mesmo assim ele se corrompeu, né? Mesmo assim ele decidiu errado, né? Mesmo assim o coração dele se voltou a ele mesmo, né? Começou a se corromper de novo. Então, Deus apostava que não, que isso não fosse acontecer, né? Então, Deus apostava que não, mas infelizmente Saul errou, né? Então, por isso que Deus foi e tirou o reinado de Saul, Deus rejeitou a Saul, né? Então, foi por conta disso. Então, Deus não tinha como Deus prever que Saul ia cair dessa forma. Tanto que a gente viu no final do capítulo anterior que fala que Deus se arrependeu, né, de ter colocado Saul. Aquele arrependeu do final do versículo, eu havia falado, é um arrependeu de entristecer-se. No mesmo sentido de quando Deus fala que se arrependeu de ter criado o homem. Não é ter se arrependido, né? Se fosse voltar atrás eu não faria de novo. Não é nesse sentido. É no sentido de falar, nossa, olha onde esse ser chegou. Não era para ele ter chegado aí. Não era para ter sido assim. Ai, que pena, né? Era para ter sido tão diferente, né? É nesse sentido. Deus se entristeceu porque Saul fez isso, né? Era para ter sido tão bom e Saul errou. Saul fez nesse sentido. É isso, tá? Outra coisa que me perguntaram é que eu falei que na hora do juízo, quando Deus vier, quando Jesus vier e for lançar ali, né, os ímpios no lago de fogo e enxofre, né, os condenados, Deus vai sentir prazer em praticar a justiça dele, né? Então, e a gente viu isso também com relação aos amalequitas, que Deus queria que matasse todos os amalequitas, e Saul desobedeceu, né? Saul deixou Agag vivo e os animais. Então, a pessoa falou, mas em Ezequiel fala que Deus não tem prazer em matar o ímpio, né? O que diz em Ezequiel? A gente vai ver mais pra frente. Em Ezequiel fala que Deus não tem prazer em matar o ímpio. Pelo contrário, Deus quer que o ímpio se salve. E é verdade, gente. Foi o que eu acabei de falar agora sobre Saul. Deus aposta sempre no bom. Então Deus aposta o quê? Que o ímpio se salve. Deus aposta que o ímpio mude, que o ímpio se converta, que o ímpio se arrependa e se salve. Então essa é a aposta de Deus. Deus vai ter prazer o quê? Quando o ímpio se salva, quando o ímpio se converte, quando o ímpio se arrepende, né? Então ali quando Ezequiel tá falando, Ezequiel não tá querendo falar que Deus não tem prazer em aplicar a sua justiça. Por quê? Há vários momentos da Bíblia que a gente vê Deus falando, eu quero que mate todo mundo, né? Por exemplo, os amorreus, por exemplo, os amalequitas, né? Aquele povo de Canaã. O que Deus falava? Eu quero que mate todo mundo. Criança, mulher, homem, todo mundo. Eu quero que mate, né? E Deus fala isso com prazer, né? E eles são ímpios. Ele tá tendo prazer em matar o ímpio? Não, ele não tem prazer em matar o ímpio. Sabe, quando Ezequiel fala prazer em matar o ímpio, Ezequiel tá querendo dizer no sentido de Deus ficar torcendo para que a pessoa caia, para que ele vá e pratique a justiça dele, entendeu? Estilo Satanás, né? Então ele fica lá torcendo, cai, peca que eu quero te condenar. Não, Deus não tem esse prazer. É nesse sentido que Ezequiel tá falando. O que Deus tem prazer, né? Se converte, muda, né? Mas quando chega o momento de aplicar a justiça dele, já chegou no limite, tem que aplicar a justiça dele. Deus tem prazer em aplicar a justiça dele. Ele não tem prazer em matar aquele ímpio ali, porque ele queria que aquele ímpio se convertesse. Mas ele tem o prazer de aplicar a justiça matando aquele ímpio. Porque é a justiça de Deus. É o que aquela pessoa merecia e é o que é justo. Então ele vai ter prazer em aplicar a justiça, né? Então é o caso, por exemplo, dos amalequitas. Amalequitas são ímpios que morreram, né? É o caso, por exemplo, dos amorreus, dos cananeus, que Deus falou, mata todo mundo. Deus tinha prazer ali. Sodoma e Gomorra, né? É esse exemplo, né? Então Deus tinha prazer ali, tem prazer na sua justiça. Igual quando aconteceu o grande dia e Jesus Cristo voltar, aqueles que forem lançados no lago de fogo e enxofre, Deus vai ter prazer de lançar lá eles. Por quê? Porque Deus vai estar executando a justiça dele. É o que a palavra de Deus diz. Deus vai fazer isso com prazer. Por quê? Porque ali
ele vai aniquilar toda a maldade de uma vez por todas. E a palavra de Deus diz, e Deus não deixará o mal se levantar outra vez. Então Deus vai fazer isso com prazer. Então, é essa a diferença. Ezequiel não estava falando que Deus está torcendo, porque a impressão que dá, né? Então, Ezequiel fala, não, Deus não fica ali torcendo para a gente ser condenado porque ele tem prazer em nos castigar, em nos condenar. Não, Deus não é assim. Ele torce para o nosso bem. Foi o caso de Saul que eu falei. Ele torce para o nosso bem. Ele torce para que dê certo. Mas, quando realmente chega no limite e a justiça a ser aplicada é a morte, Deus tem prazer em aplicar a justiça dele, tá bom? Então, a terceira coisa que também me perguntaram, que agora a gente vai falar um pouquinho sobre isso, é sobre o que é um homem segundo o coração de Deus, né? Um homem segundo o coração de Deus é um homem que aceita a vontade de Deus, né? É um homem que se submete à vontade de Deus, ou seja, é um homem independente. É Davi. É um homem independente de Deus, é um homem que aceita a vontade de Deus, ainda que a vontade de Deus seja contra a vontade dele, né? Por exemplo, Jonatas aceitou a vontade de Deus de tirar dele o trono e dar para Davi. A verdade é que o trono ia para Jonatas, e Jonatas aceitou a vontade de Deus, né? E deu o trono para Davi, né? Então, isso é aceitar a vontade de Deus, né? É, por exemplo, Davi, quando Deus fala ali que o filho dele vai morrer, né? Ele orou a Deus, clamou a Deus, mas ele aceitou, Deus é justo, né? Ele aceita a vontade de Deus. Então é isso, é uma total dependência, né? Uma total obediência. É a pessoa obedecer à vontade de Deus, ainda que a vontade de Deus seja contrária à sua. Não é o que eu quero, mas é o que Deus quer, então eu vou fazer, né? Isso é um coração segundo o coração de Deus, tá bom? Então agora a gente vai falar sobre a unção de Davi. O que acontece? Quando Golias ali, quando Davi for matar Golias, a gente vai ver que Davi deve ter cerca de uns 15 anos. A gente vai falar isso na próxima aula. Davi deve ter cerca de uns 15 anos. Então agora, nesse capítulo, Davi é mais novinho, gente. É mais novinho mesmo. A gente vai ver que Davi deve ter uns 10 a 12 anos no máximo agora. Ele era criancinha mesmo, tá? Então, no versículo 1 diz assim: Então disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Eu vou te enviar para Jessé, que mora lá em Belém, em Judá. Porque dentre os filhos dele, eu escolhi um que será rei. Então, o que acontece? Aqui, depois daquele momento lá que Deus rejeitou a Saul, parece que passou alguns anos, gente. Porque o que acontece? A gente lembra, Davi nasce no 10º ano do reinado de Saul. A gente falou isso na aula passada, né? Saul reinou 40 anos. Quando Saul morre, Davi tem 30 anos. Então, Davi nasceu no 10º ano ali de reinado de Saul. E agora, Davi é ungido com uns 10, 12 anos. Então, passou quanto tempo aqui do reinado de Saul? Uns 20 anos, né? Uns 20 e poucos anos, 22 anos de Saul. Então, o que acontece? Parece que passou alguns anos, passou algum tempo e Samuel continua lamentando porque Saul foi rejeitado, né? Samuel se apegou bastante a Saul, né? Parece que Samuel se apegou muito a Saul. E Samuel fica com dó porque Saul foi rejeitado. Então a impressão que dá é que Samuel ficou com dó e ficava ali, né, tentando interceder por Saul e triste por causa de Saul e com dó de Saul. E isso parece que passou algum tempo. Passaram-se alguns anos, né? Essa impressão que dá. Então Deus chega aqui para Samuel e fala: Samuel, até quando você vai ficar com dó de Saul, sendo que eu o rejeitei? Se eu o rejeitei, por que é que você está com dó? Por que você não aceita a minha vontade? Se eu estou dizendo que é justo eu rejeitá-lo, por que você está com dó dele? Né? Então Deus já chega desse jeito. Deus podia ter mandado essa função para outra pessoa, para outro profeta, para outra pessoa. Poderia, sim, poderia. Mas eu creio também que é uma lição para Samuel. Porque Samuel estava com muita dó de Saul. Então, quem é que tem que ungir um novo rei? Samuel. Para Samuel acordar. Samuel precisa acordar que Deus rejeitou Saul. Deus rejeitou Saul e acabou, Samuel. Você tem que aceitar isso, né? Então, Deus agora vai mandar Samuel ir ungir o próximo rei.
né? Mas a gente vai ver que ele não vai virar rei de um dia para o outro, né? Vai demorar, a gente vai ver que vai demorar. Então, no versículo 2, né? Samuel foi e disse para Deus: meu Deus, como é que eu vou? Como é que eu vou lá ungir um novo rei? Saul vai saber disso e Saul vai me matar. O que acontece? Era traição, né? Existe um rei ali, em vigência, em vigor. E, gente, a gente vai ver que o povo amava Saul, viu? O povo gostava de Saul. O povo adorava Saul, a gente vai ver isso. E Samuel fala assim, como que eu vou chegar lá, ungir um outro rei? Saul vai ficar sabendo e Saul vai me matar, é traição. Eu tô traindo o rei, né? Até qualquer pessoa que vê vai me denunciar, porque o povo ama Saul, vão me denunciar e eu vou ser morto. Saul vai me matar quando ele descobrir que eu tô ali ungindo um novo rei. E então Deus fala para Samuel: não, Samuel, faz o seguinte, você vai pegar uma bezerra, né, das vacas que estão aí contigo, e você vai levar ela lá para Belém, e você vai dizer que você vai fazer um sacrifício lá para mim. Assim Saul não vai desconfiar de nada. Então Deus fala isso para Samuel. Aí no versículo 3, Deus fala para Samuel: e lá em Belém, quando você for oferecer o sacrifício, convida Jessé, né? Convida ele e os filhos dele. E você vai fazer tudo segundo o que eu disser. Lá eu vou te mostrar quem é que será ungido, quem é que eu escolhi. Então diz assim no versículo 3: e convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer. E você vai ungir a quem eu disser que é para ungir. Então, no versículo 4, Samuel foi e fez o que Deus falou. Samuel foi lá, desceu com o animal e foi lá para Belém de Judá. Então, chega lá, né? Os anciãos da cidade vieram ver Samuel, porque não era comum Samuel estar em Belém de Judá. Parece que Samuel não ia para essa cidade, sabe? Lembra que Samuel ia em algumas cidades, né? A gente lembra que Samuel ia em algumas cidades e nessas cidades ele oferecia sacrifícios, fazia ofertas pacíficas ali, né? Ele ia ali, orava para o povo, ele ia ali fazer serviço dele em algumas cidades. Mas Belém não era uma dessas cidades. Samuel não ia para Belém. Então, quando Samuel chegou lá em Belém, os anciãos da cidade ficaram com medo. Fala, nossa, o que Samuel tá fazendo aqui? O que aconteceu? Ele tá vindo trazer alguma notícia ruim, né? Deus vai castigar a gente. Aconteceu algum problema, tá tendo guerra, vai acontecer alguma coisa. Deus tá mandando alguma palavra ruim com ele. Então o povo de Belém ficou com medo. Não era normal Samuel tá indo lá. Aí Samuel chega lá com um animal, fala, meu Deus, tá vindo até sacrificar aqui, então aconteceu algo sério. Alguém pecou aqui, a gente tá com algum problema aqui, Deus quer, né, uma expiação aqui por causa de algum pecado. Então o povo ficou com medo. Então, os anciãos da cidade foram até Samuel com medo e falaram, Samuel, você vem em paz? Tá tudo bem? Não é nenhum problema? E então Samuel responde para eles no versículo 5, não, eu vim em paz. Eu só vim sacrificar. Eu tô em paz, não quero confusão, vim tranquilo. Então, né, aqui começa a dizer que Samuel fala para eles se santificarem e irem com ele ao sacrifício. Aqui estava falando sobre os anciãos, né? Ele dá a resposta para os anciãos. E depois fala que ele fala para eles se santificarem e irem com ele ao sacrifício. Mas a verdade é que a gente vai ver que quem vai comer do sacrifício é Jessé e a família de Jessé. Então, me parece que esses anciãos não vão participar da parte da comida, né? Por quê? Porque vai acontecer algo lá que tem que ser restrito, que é a unção de Davi. Então não podia se ungir, assim, imagina, os anciãos da cidade ficam sabendo que ungiu Davi, né? Então a gente vai ver que os únicos que vão saber que Davi vai ser ungido vai ser o pai e os irmãos. E Samuel, é claro. E mais ninguém ali, só eles. Né? Então, ao que parece realmente que ele chamou ali para o sacrifício, para a oração, para a adoração, mas na hora de dividir a refeição, ele só vai dividir com Jessé e a família de Jessé. É meio grosso que eu vou falar agora, mas é verdade. Quem está sendo o ofertante aqui é Samuel. E o ofertante tem direito de escolher seus convidados.
Então Samuel pode ter muito bem feito isso, né? Então pode ter subido com os outros, ter feito a oferta, ter orado ali com todo mundo enquanto fazia a oferta, conversado ali com todo mundo, mas só dividiu a oferta dele, só deu da oferta dele ali com a família de Jessé, porque era algo particular, não ia ungir ali Davi na frente dos anciãos, né? Então aqui diz que ele foi lá e santificou a Jessé, né? Então ele santificou a Jessé e aos filhos de Jessé. Provavelmente não foi Samuel que santificou, né? Eles devem ter se santificado ali, né? Porque a gente vai ver que Samuel só vai conhecer lá na hora os filhos de Jessé. Então não foi Samuel que santificou os filhos, né? Eles já chegaram santificados para Samuel. Porque eles vão chegar um por um e Samuel vai falar, não, não é esse, não, não é esse, não, não é esse, né? Então, eles se santificaram antes, né? Então, provavelmente eles se santificaram antes ali e chegaram lá em Samuel já santificados. Então, se santificaram Jessé e os filhos de Jessé. E foram convidados ali ao sacrifício. Aí no versículo 6 diz o seguinte, peraí que eu desci muito aqui, gente. No versículo 6 diz o seguinte, Jessé, ele tinha 8 filhos. Ele era um homem bem abençoado. Um homem com muitos filhos era um homem muito abençoado, ainda mais filhos homens. Ele tinha 8 filhos homens. Ele era muito abençoado. Aqui, 6, voltou. Então diz assim no versículo 6, né? Então chegaram lá os filhos de Jessé, que Samuel estava esperando. Então Samuel, antes de se sentar à mesa para comer do sacrifício pacífico, ele queria primeiro ali ver quem é o rei, para ungir o rei. Então chegou o primeiro filho ali de Jessé, o filho mais velho de Jessé. O nome desse filho mais velho de Jessé é Eliabe, né? São 8 filhos de Jessé. Davi é o caçulinha, Davi é o mais novo. A gente vai ver na próxima aula que vai dar uma informação importante sobre a idade dos filhos de Jessé. Porque 3 filhos dele na próxima aula vão ter idade para estar no exército, ou seja, vão ter mais de 20 anos, 3 filhos dele. E os outros 4 antes de Davi, não, né? Os outros 5 com Davi, não. Então, a gente consegue ter uma estimativa, né? Porque tem que ter até 20 anos para estar no exército. Então, os outros não têm 20 anos, é 19 para baixo. Então, assim, a gente consegue ter uma estimativa aqui de idades, né? Parece que é uma escadinha, né? Parece que os filhos dele devem ser uma escadinha ali, né? Então, aqui, Eliabe, provavelmente, você considerando que seja uma escadinha, um ano, né? Você joga aqui pelo menos uns 18 anos para o mais velho, né? Considerando que Davi tinha ali o quê? 12, né? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Davi teria uns 11 anos, né? Então você vê que era escadinha. Então Davi não era tão mais novo assim. Eu tô explicando isso pra gente ver o que vai acontecer aqui agora, né? Porque senão a impressão que dá, esqueceu o Davi porque Davi era criança, né? Mas não, tinha outras crianças também e as outras crianças não foram esquecidas. Mas Davi foi. É um negócio esquisito, né? Então, parece que Eliabe tinha uns 17, 18 anos, entendeu? Era novinho. Então Eliabe chegou. Quando Eliabe chegou, Samuel olhou para Eliabe, um homem alto, um homem forte, bonito, né, aparentável. Aí Samuel olhou para ele e falou, com certeza é esse. É esse que Deus escolheu para rei. Samuel estava naquele pensamento ainda de Saul, né? Porque Saul era assim, né? Saul era um homem de estatura, né? Ele era o mais alto de Israel, né? Forte, belo, né? Então ele viu Eliabe e falou, não, é esse. Aí Deus então responde para Samuel. Samuel, não olhe para a aparência e nem para o tamanho, nem se é alto ou não, porque eu já rejeitei essa pessoa. Eu rejeitei esse Eliabe. Porque eu não vejo como o homem vê. Pois o homem, ele vê o que está diante dos olhos dele. Mas eu vejo o coração. Então aqui Deus está escolhendo alguém segundo o coração dessa pessoa. Então o primeiro foi reprovado, né? Por quê? Por causa do coração, né? De estatura, de porte, era perfeito. Mas o coração não. Então no versículo 8 chegou o segundo filho, né? Foi o primogênito, agora foi o segundo mais velho ali. Chegou Abinadab, né? Então chegou o segundo filho de Jessé e Abinadab e Deus falou, não é esse Samuel. Então chegou no versículo 9 o terceiro filho de Jessé. E Samuel fala, também não é esse seu filho, traz o próximo filho.
Então veio o próximo filho. E então assim vieram 7 filhos, né? Desde o primeiro ali ficaram passando um por um, quando deu 7. Aí então passou 7 filhos por Samuel. E Samuel falou: não é nenhum desses que Deus escolheu. Você não tem mais nenhum filho? Você só tem esses filhos que estão aqui? Então, né? Jessé, aqui no versículo 11 diz assim: disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os seus filhos? Acabaram-se os moços? Não tem mais nenhum filho homem? E então aqui diz, né? Aí Jessé vai e responde: tem ainda o caçula. Faltou o meu caçula, né? Ele tá lá cuidando das ovelhas. Então Samuel falou: manda chamar ele. A gente não vai sentar para comer, a gente não vai sentar à mesa enquanto ele não chegar. Gente, é meio estranho, né? Quando a gente para pensar que Davi devia ter uns 10 anos aqui, uns 10, até uns 12 aí no máximo, quando a gente para pensar isso, a gente pode parar para pensar: era muito novo, por isso que o pai não levou, né? Então, era uma criança, então o pai deixou lá, né? A criança e levou os outros filhos. Primeiro, gente, Jessé sabia o que Samuel estava fazendo ali. Jessé sabia que um dos filhos dele ia ser ungido rei. Não importa, gente, é meu filho. Pode ter um mês, né? Pode ter dias de nascimento. Eu levaria, vai que é aquele, né? Filho é filho. Ele mandou levar todos os filhos, como que eu vou esquecer um filho, né? Então, primeiro já tem essa questão. Poxa, é filho, não importa a idade, se vai ser ungido rei. Segundo, gente, não tem cabimento essa desculpa de que ele foi esquecido porque ele era criança. Porque a gente vai ver que havia uma escadinha ali pelo jeito. Se havia uma escadinha, os filhos que foram levados, gente, eram 1 ano mais velho do que Davi. Então, se Davi tinha 10, foi levado o filho de até 11. Então, se o filho de 11 anos podia ser ungido, por que o de 10 não podia? Né? É meio estranho isso. A impressão que me dá realmente é que Jessé nem é que ele esqueceu, porque você vê que ele lembra rapidamente onde Davi tá, né? A impressão que dá é que Jessé tinha certeza que não era ele, né? Jessé falou: não, ele não vou levar, ele com certeza não é. Esse daí não é. A gente vai ver que tinha uma certa implicância ali com Davi. Né, os irmãos dele também tinham uma certa ali, a gente vai ver que pelo jeito tinha uma má vontade, parece que eles tinham uma má vontade com Davi, essa é a impressão que dá. Sabe aquela pessoa que você fala alguma coisa, a pessoa, você não pode nem respirar, que a pessoa tá achando ruim? Parece que era isso com Davi, né? Davi não falava nada e eles achavam ruim, né? Qualquer coisa que Davi fazia, qualquer coisa que Davi falava, eles não gostavam, essa é a impressão que dá. Então ele foi e deixou Davi lá. Deixou Davi lá cuidando das ovelhas. A gente vai ver depois que Davi cuidava, gente, não era de muitas ovelhas, ele cuidava de pouca, porque ele era pequeno. A gente vai ver que era um mínimo de ovelhas que deixavam para ele, porque ele tinha uns 10 a 12 anos, era pequenininho. Como que vai dar um monte de ovelha para uma criança cuidar? Então era pouca, a gente vai ver isso na próxima aula. Ele cuidava de poucas ovelhas, não era muita não. Então, Samuel falou: chama lá ele, e a gente não vai sentar para comer enquanto ele não chegar aqui. Então foram lá mandar chamar Davi. Então Davi entrou. Quando Davi entrou, Davi era ruivo, Davi era um homem formoso de semblante, ele era bonito, né? E ele era de boa presença, ele tinha um bom aspecto, né? Mas era uma criança de 10 a 12 anos. Então Deus disse para Samuel: levanta-te e unge, porque é esse daí que eu escolhi. Uau, né? E Samuel tava achando que era lá o primeiro, né? O de 18 anos, o mais velho ali, que já tinha corpo, né? E não, era o pequenininho, era criança, né? Às vezes eu já ouvi muita gente falando que a mãe, por causa de um salmo, a gente depois vai ver sobre esse salmo, por causa de um salmo de Davi, aí ficam falando que a mãe de Davi era uma pecadora, né? Devia ser um casamento aliado, né? Uma prostituta, alguma coisa assim, ficam falando, gente. Mas não é isso que Davi está dizendo naquele salmo. A gente vai estudar isso mais pra frente. Davi não está dizendo isso nesse salmo. Davi está dizendo que ele nasceu do pecado porque todo mundo nasce do pecado, é nesse sentido. Tanto é que em 2 salmos, Davi, ele invoca a Deus usando a mãe dele. Sabe? A gente vai ver isso mais pra frente, que tem 2 salmos de Davi que ele fala: Deus me ouve assim como, dá atenção a mim, como também a tua serva, aquela que te serviu. Então ele começa a falar da mãe dele, como uma mulher religiosa, entendeu? Então ele usa até a mãe dele para que Deus o ouça,
Então, não era isso não, tá? É o Salmo, quem quiser ver aí, que ele fala da mãe dele como uma serva de Deus, é Salmo 86, tá? Versículo 16 e Salmo 116, versículo 16. A gente vai ver isso mais pra frente. Então, não era isso. O problema era Davi, eles tinham uma má vontade. Gente, igual José, lembra? O povo tinha uma má vontade ali com José. O povo tinha má vontade com Davi. Era essa a questão. A gente vai ver que eles tinham uma vontade mesmo. Na aula que vem a gente vai ver que Davi não vai falar nada e eles vão tratar mal Davi. E Davi ainda vai falar, oxe, o que foi que eu falei? Eu só fiz uma pergunta, né? Então eles tinham uma vontade com Davi, era essa a questão. Então, no versículo 13, Samuel levanta e vai ungir Davi. Então diz assim, então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu a Davi na frente dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Sabe aquela coisa que Davi fala? Eu já matei ursos, eu já matei leão. Foi depois disso daqui, gente. Ele matou por quê? Por causa do Espírito Santo que estava com ele. Lembra Sansão? Quando Sansão foi apoderado ali, né? O Espírito Santo se apossou de Sansão e ele matou com a mão um leão. Então, por que é que agora Davi vai matar leão e urso? Por causa do Espírito Santo. Então, isso que vai acontecer na vida de Davi é depois dessa unção. Ele vai receber o Espírito Santo e ele vai começar a mudar. Ele vai ser uma pessoa forte, um guerreiro ali, ao ponto de lutar com ursos, tá? Então, vai ter uma certa preparação até ele chegar a Golias, né? É isso que eu tô dizendo desde o início da aula de hoje, que Davi não vai virar rei de um dia para o outro. Ele foi ungido rei ali naquele momento. Mas Deus vai ter uma coisa com Davi que não houve tempo de ter com Saul. Deus vai preparar Davi para ser rei. Deus vai preparar. Deus vai ensinar Davi a depender dele. Deus vai ensinar Davi a confiar nele. Deus vai ensinar Davi, né, a esperar nele. Então, Davi vai aprender muito nesse período todo. Vai aprender muito mesmo. Né? Não é pouco não. Então, ele é um menino aqui agora. Ele é só um menino de 10, no máximo 12 anos. Ele é só um menininho. Mas agora, algo diferente. O Espírito Santo agora está sobre ele. E o coração dele não precisou ser mudado. Lembra que quando Saul foi ungido rei, Deus mudou o coração de Saul. É isso que diz lá, né? Naquela época, acho que é no capítulo 10, onde diz que Saul foi ungido. Deus teve que mudar o coração de Saul. Aqui não. Por quê? Porque Davi já tinha um coração segundo o coração de Deus. Davi já tinha um coração obediente. Então, só o Espírito Santo que veio sobre Davi, né? Mas nada, não precisa mudar o coração dele. Então, Davi, a gente vai começar a ver agora o que acontece. Acabou ali a unção, ele foi ungido, tá, legal. E agora, gente, a vida vai continuar. Ele vai voltar para o pasto, vai continuar cuidando daquelas ovelhas que ele cuidava do pai dele, vai continuar sendo maltratado pelos irmãos, a gente vai ver, tá? Então vai continuar a vida para ele. Só que agora ele está com o Espírito Santo. Então agora ele vai começar a lutar com leões. Ele vai começar a lutar com ursos. E isso vai começar a levantar o quê? A confiança dele, a fé dele. Para quê? Para preparar ele para Golias. Então é isso que vai acontecendo, né? Porque a gente vai ver que ele vai enfrentar Golias mais ou menos com uns 15 anos de idade. Então há um período aqui de pelo menos 3 anos, né? Que vai ficar aí do tempo da unção até a parte ali de Golias, né? E a gente vai ver que nesse meio tempo ele ainda vai tocar harpa ali, né? Pra Davi, tá? Então houve um tempo de preparo, né? Houve um tempo de preparo ali de Davi, Deus foi preparando Davi. Tá? Então, no versículo 14, chega esse momento, né, que eu falei que eu ia explicar para vocês, que diz que o Espírito de Deus, então, né, depois da unção ali de Davi, o Espírito de Deus se retirou de Saul. Então, o Espírito de Deus se retirou de Saul e eis que passou a atormentar Saul um espírito mau enviado da parte de Deus. Como assim? Deus enviou um espírito mau? Né? Vamos entender isso, né? Deus não enviou demônio nenhum não para Saul, tá? Deus não enviou nenhum demônio não. Aqui, essa palavra no hebraico, espírito, eu vou ler já outros versículos onde tem essa mesma palavra com esse significado que eu vou explicar para vocês agora. Essa palavra espírito que está escrita aqui,
Não é espírito de demônio, espírito de Espírito Santo, não é espírito. Não, de fantasma, não é espírito. É palavra de estado de espírito, entende? Estado de espírito, a gente não fala isso? Ah, eu tô com estado de espírito bom hoje, né? É o quê? É ânimo, sabe? É ânimo, sensação, a mente, psicológico, sabe? Sentimentos, assim, é como eu me sinto, é isso, tá? Então, o que acontece? Agora, Deus enviou um estado de espírito, enviou uma sensação sobre Saul ruim. Ele não enviou um demônio, ele não enviou um espírito do mal, ele não enviou uma coisa ruim. Não, ele enviou uma sensação, um estado de ânimo ruim. O que quer dizer isso? Quer dizer que Saul agora começou a se sentir mal. Ele começou a se sentir perturbado. Ele começou a se sentir triste. Ele começou a se sentir mal, a cabeça dele não ia bem, ele começou a ter problemas ali, sabe? Ele deitava e não conseguia dormir, ele não conseguia ficar em lugar nenhum que ele se sentia mal, ele se sentia perturbado, ele se sentia triste, se sentia agoniado, ele começou a se sentir assim, mas não era demônio, gente. Deus não enviou demônio. Deus enviou um estado de espírito ruim. É isso que diz, tá? Eu já vou ler outros versículos da Bíblia que usa essa expressão de espírito nesse jeito que eu tô querendo dizer aqui, tá bom? Então, foi um estado de espírito ruim. Então, ele começou a se sentir mal. De alguma forma, a Bíblia não diz, mas alguma coisa ruim ele começou a acontecer, ele começava a sentir uma perturbação. Então, algo ruim ele sentia, né? Ou tristeza, alguma coisa, né? Desânimo, alguma coisa ele começou a sentir ali e não fazia com que ele conseguisse dormir, ele não conseguia comer, ele não conseguia conversar com as pessoas, ele começou a ficar depressivo, não sei, alguma coisa assim, sabe? É isso que aconteceu. E foi isso que Deus fez que viesse sobre Saul. Mas isso era um plano de Deus para cumprir o propósito de preparar Davi. A gente vai ver que Davi vai começar a ser preparado aonde? Dentro da casa de Saul. Davi foi um pouco preparado, é claro, a gente vai ver, ali no campo, né, cuidando das ovelhas do pai ali tudo, lutando contra leão, lutando contra urso, mas a gente vai ver também que Davi, ele foi preparado, né, ali na casa de Saul. Davi conviveu com Saul. Davi vivia ali com Saul, Davi começou a pegar os jeitos do reino, tudo, ele foi treinado pelo próprio rei, sem o rei saber disso. Tanto que a gente vai ver que, na verdade, né, Davi nunca vai tomar o trono à força. A verdade é que o próprio Saul é que vai fazer de tudo para entregar o reino para Davi. Saul, no ímpeto dele de querer atrapalhar Davi, na verdade, ele vai fazer com que o reino seja entregue a Davi. É isso que Saul vai fazer. Então, agora vamos ver onde que na Bíblia usa essa mesma palavra em hebraico, de espírito que está usando aqui, mas ela significa estado de ânimo, não é demônio, mas é um estado de ânimo ruim, uma sensação, né? Um ânimo, uma coisa ali que você tá sentindo, né, ruim. Vamos ver isso agora, onde que a gente vê coisas parecidas? Em Gênesis 26:35, há essa mesma palavra. Tá escrito assim, em Gênesis 26:35. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaac e para Rebeca. Essa amargura de espírito, esse espírito aqui, é a mesma palavra. Tá? Esse de espírito é a mesma palavra que a gente acabou de ler agora no versículo em cima. Então, o que acontece? Ambos se tornaram amargura de espírito para Isaac e Rebeca. O que está dizendo aqui? Né? O que quer dizer? Que tornaram Isaac e Rebeca tristes. Porque Esaú decidiu casar com 2 cananeias. Então, eles ficaram muito tristes. É isso, é um sentimento, entendeu? Uma sensação, bem uma sensação ruim sobre os pais de Esaú. Então, em Gênesis também, no capítulo 41, versículo 8, também fala sobre isso. Também tem essa palavra espírito nesse sentido que eu tô dizendo. Diz assim: de manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios e lhes contou os sonhos, mas ninguém havia que pudesse interpretá-los, né? Então aqui, esse achando-se ele de espírito
é a mesma palavra em hebraico que a gente viu aqui em cima de espírito. Então, o que que é? Ele se encontrou perturbado, então ele começou a ter uma sensação de perturbação, né? Ele teve um sonho e acordou perturbado com aquilo. Então, é nesse sentido, tá? Você vê que não é um demônio, é uma sensação, né? Então, ainda tem mais ainda pra gente ver que é isso, tá? Não é demônio que chegou em Saul, não. Mas é uma sensação ruim que Deus mandou sobre Saul. Então, em Gênesis 45, 27, também usa esse mesmo espírito, que é o ânimo, estado de espírito. Diz assim: porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras que José lhes falara, e vendo Jacó seu pai os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-se-lhe o espírito. Ou seja, ele ficou animado de novo, porque Jacó estava desfalecido. Jacó queria morrer porque perdeu José. Quando ele viu que José estava vivo, ele se animou novamente, tá? Então, entende que é um estado de ânimo, né? Tem mais ainda, tá, gente? Pra gente ter certeza, não ter dúvida. Tem mais uns 5 aqui que eu anotei. Pra gente não ter dúvida que não é demônio. Infelizmente, hoje eu vejo muita gente querendo dizer que tudo é demônio, né? A gente tem que ter cuidado com isso. Porque às vezes a gente põe culpa em demônio de coisa que nem é do demônio. Demônio não tem nada a ver com isso, você tá pondo culpa no demônio. Nem tudo é demônio, né? A gente tem que ter sabedoria, tem que ter discernimento. E em Êxodo 6:9 também diz isso, sobre esse estado de espírito. Diz assim: desse modo, falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés, por causa da ânsia de espírito e da dura escravidão. Ou seja, eles não deram nem atenção para o que Moisés estava falando, porque estavam desanimados. Eles estavam desanimados por causa da escravidão dura. Então, era o desânimo, né? Era esse espírito dele, o estado de espírito deles era o desânimo. Então, tem números também, no livro de números que a gente já leu, números 5:14. E o espírito de ciúmes vier sobre ele, e de sua mulher tiver ciúmes, por ela se haver contaminado, ou o tiver não se havendo ela contaminado. A gente já falou sobre isso também. Nessa aula de número 5, eu expliquei que isso não é um demônio dos ciúmes, né? Tem gente que fica achando que sentimento é demônio, né? Ah, o demônio da ira, né? O demônio da raiva. Ah, o demônio do ciúme. Gente, isso é sentimento, isso não é demônio. Então, ciúmes é sentimento, não é demônio. Então, é uma sensação, tá? Então, é nesse sentido que a gente já falou também na aula de números. Outro exemplo, tá? Números, capítulo 14, versículo 24. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me. Por isso, eu vou fazer ele entrar na terra que ele espiou, e eu vou dar para a descendência dele essa terra. Que espírito é esse? Outro ânimo. Lembra? Quando os 12 espias foram lá ver a terra, 10 voltaram falando mal da terra e desanimando o povo. Tanto é que Deus condenou a 40 anos no deserto ali. Caleb e Josué voltaram com outro ânimo, né? Então o espírito é o quê? Voltaram com outro ânimo, voltaram alegres, né? Falaram, não, gente, a terra é ótima, né? Eles não ficaram difamando a terra. Agora, para finalizar, tá? A gente já tá finalizando aqui esses exemplos, pra gente não ter dúvida que não é demônio, tá? Então agora mais 3 exemplos aqui pra gente finalizar e entender que esse espírito maligno que veio, né? Não é maligno, é que assim, dependendo da tradução, fica escrito como maligno, né? Mas no hebraico é como espírito mau, espírito ruim, né? É assim no hebraico, né? Espírito maligno, né? Porque hoje no nosso idioma maligno seria demônio, né? Maligno, é do reino maligno, né? Então não, no hebraico realmente é espírito mau, espírito ruim. Então é estado de espírito mau, estado de espírito ruim, né? Então, ou seja, ele teve uma sensação ruim, sensação mal, foi uma coisa que não era agradável sentir, né? Então, em Josué também diz isso, a gente viu. Capítulo 2, versículo 11, diz assim: ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum. Gente, agora eu vou falar algo aqui. Sabe esse ânimo que está escrito aqui? Há ânimo algum. Esse ânimo é a mesma palavra em hebraico que está aqui em cima de espírito. Entende? Eu já disse isso, né? A mesma palavra em hebraico, ela tem vários significados, né? Várias traduções, né? Então, aqui, essa palavra ânimo, que está em Josué 2:11, ânimo significa
a mesma palavra do hebraico espírito que a gente está estudando, tá? Outra palavra aqui, para a gente ir finalizando, só mais duas. Josué 5:1. Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-se-lhes o coração, e não houve mais alento neles, por causa dos filhos de Israel. Esse "e não houve mais alento neles" é a palavra espírito. Essa mesma palavra que está em cima em hebraico, espírito, que a gente está estudando. Então, "e não houve mais alento" é espírito, ou seja, não houve mais ânimo, né? Não teve mais disposição. Então, para finalizar agora, em Juízes 9:23 diz assim: suscitou Deus um espírito de aversão entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e estes se houveram aleivosamente contra Abimeleque. Deus suscitou um demônio. Deus suscitou um demônio para Abimeleque ficar contra o povo, né? Contra o povo de Siquém, ficar contra Abimeleque. A gente já estudou essa passagem. Não foi demônio. Deus suscitou um ânimo. Então, Deus colocou neles um ânimo de adversidade. Então, o povo de Siquém começou a ter uma disposição contra Abimeleque. E Abimeleque é a mesma coisa. Então, agora a gente volta para o versículo 15, lembrando que a gente já sabe, então, que esse espírito mal é um estado de espírito mal, tá? Então, no versículo 15 agora, os criados de Saul disseram para Saul: Saul, agora um espírito mal da parte de Deus está te atormentando, né? A gente vai ver que parece que isso era comum na antiguidade, né? Era muito comum lá, sabe, no povo do Egito, né? Na Grécia, ali tudo, era muito comum para problemas psicológicos, para problemas emocionais, sabe? Para problemas assim, perturbação, coisas assim, eles usavam como terapia a música. Isso era muito comum na antiguidade. Então, eles diziam que a música acalmava. Então, vinham pessoas com harpas, né, lira, e ficava tocando ali, e essas pessoas iam se acalmando por meio da melodia, tá? Então, isso era muito comum. E quando esses servos de Saul viram o estado dele, eles lembraram desse tipo de terapia que existe e falaram para ele, então, que seria importante, né, contratar alguém que tocasse música, porque a música acalmaria ele. Por isso, entende? Então, no versículo 16, às vezes a gente, quando lê a Bíblia, a gente tem de mania de querer espiritualizar tudo que está escrito na Bíblia, né? E às vezes a gente quer trazer mensagem que não tá na Bíblia, né? A gente tem que entender a Bíblia do jeito que ela é. A verdade é que toda a mensagem que tinha que ser dada já foi dada na Bíblia. Então eu tenho que entender a mensagem que foi dada, né, naquela época, e não criar uma mensagem nova, né? Então, no versículo 16 diz assim: diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão na tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte de Deus vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Tá vendo que não é demônio? Então tá dizendo o quê? Olha, Saul, faz o seguinte, contrata alguém que saiba tocar harpa, porque quando você se sentir mal do jeito que você se sente, né, essa pessoa vai tocar para você, e na hora que ela tocar para você, você vai se sentir melhor. O seu estado de ânimo vai melhorar, você vai se sentir bem mais aliviado, entende? Então aqui, agora no versículo 17, continua. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem, e tragam para mim. E então, no versículo 18, aqui, gente, parece que passou um tempinho, tá? Não sei quanto tempo, a gente não tem como saber quanto tempo, mas parece que da unção de Davi deve ter passado um tempinho. Sabe a impressão que eu tenho, assim, quando a gente lê? Porque agora Davi sabe tocar harpa. Você acha, sinceramente, que o pai de Davi ia colocar Davi para tocar harpa? O pai de Davi não tinha nem lembrado de Davi lá no pasto, né? Então, não. Sabe qual é a impressão que eu tenho? A impressão que eu tenho é que Davi passou um tempo com Samuel, né? A gente vai ver mais pra frente que vai ter um tempo na história onde Samuel vai levar Davi para esconder Davi ali na escola de profetas, tá? Então,
provavelmente Davi já conhecia ali aquele local. O que deve ter acontecido? Samuel deve ter levado Davi e deve ter, sabe, ensinado Davi, deve ter acompanhado Davi, deve ter. Davi, é claro, continuava entre o pasto do pai dele, a gente vai ver, e Samuel, e depois desse período, provavelmente, é que ele foi chamado lá à casa de Saul. Mas mesmo assim, a gente vai ver que quando ele for chamado à casa de Saul, ele vai ficar na casa de Saul e no pasto. Ele não vai deixar de ir pro pasto, ele vai ficar no pasto do pai, na casa de Saul, pasto do pai, casa de Saul, e vai ficar indo assim até Golias, tá? Então, provavelmente, foi na escola de profetas que ele aprendeu a tocar harpa. Por quê? Porque os profetas tocavam harpa, os levitas tocavam harpa, né? Então ele deve ter aprendido com algum desses. Então, para aprender com algum desses, como que ele deve ter aprendido? Por meio de Samuel. Então, Samuel deve ter levado ele, né? Para ele aprender a tocar. E isso tudo já era um encaminhamento ali de Deus. Então, agora ele já sabia tocar. Então, deve ter demorado um tempo. Não se aprende a tocar harpa assim, né? Então, deve ter demorado um certo período ali, pelo menos um ano, né? Então, foi o tempo ali dele se preparar, né? Então, agora ele foi chamado para tocar harpa para Saul, por causa desse estado de espírito de Saul ruim, né? Então, no versículo 18, diz isso. Diz que um dos servos ali de Saul respondeu para Saul: olha, tem um menino que eu conheço, né? Ele é filho de Jessé, lá de Belém, de Judá, né? E olha, ele sabe tocar muito bem harpa, né? E ele é valente. Você vê que aqui já fala que ele é valente, né? Então, gente, já não é mais aquele menino, ele já é valente, já deve ter lutado aqui contra animais, sabe? Ele já tá com o Espírito Santo, algo mudou. Você vê que esse menino mesmo já percebeu que alguma coisa mudou em Davi, né? Então, algo aconteceu aqui. Então, ele já começa a descrever um Davi diferente, porque o Espírito Santo tá com ele agora. Então, não, esse homem que eu tô te falando é um homem valente, né? Ele é corajoso, né? Ele é vigoroso, ele é eficiente, né? Ele é ágil, ele é hábil, né? Ele é bom. E ele é um homem de guerra. Ou seja, ele não foge. O problema que foi, ele tá lá e tá disposto a ajudar. Ele quer ajudar, quer resolver, tá ali junto. Não sai correndo, não foge, não é medroso, né? E aqui diz, e ele também é prudente em palavras. Ele não fica falando demais, não fica falando bobagem, não fica se intrometendo onde não é da conta dele, né? E também ele tem boa aparência, viu? E mais uma coisa, Deus é com ele, viu? Você vê que o Espírito de Deus já estava com ele, né? Então, o Espírito de Deus já estava preparando Davi aqui, né? Então, ele já deve ter passado por esse tempo de estudo ali da harpa, aprendendo a tocar harpa, né? E ali ainda no pasto do pai dele. Então, agora ele vai conciliar, né? A tocar harpa para Saul e ficar no pasto. Então, agora ele vai ficar entre esses dois aí, tá? Então, no versículo 19, diz que Saul enviou mensageiros lá para Jessé, né? E falou para Jessé: me envia o teu filho que tá com as ovelhas, né? Davi. Você vê que só Davi ficava com as ovelhas, né? Tanto que você descrevia Davi, o da ovelha, né? Me manda o da ovelha, era Davi. Então, no versículo 20, e a gente vai ver, gente, tadinho, era um desprezo. No capítulo que vem a gente vai ver, dá até dó de Davi, coitado. Quando ele vai falar lá com os irmãos dele, ele tentando ajudar com relação a Golias, e tratam ele tão mal, tadinho, sabe? E ainda falam pra ele ir lá cuidar do pingo de ovelhas que ele cuida, sabe? Então devia ser bem pouquinho ovelha mesmo, sabe? Que deixavam pra ele cuidar. Eu acredito que não porque o pai dele não tivesse mais ovelhas, mas eu acho que deixava pouca com ele porque não confiavam nele. Eu acho que é essa a impressão que eu tenho, sabe? Porque parece que tinha outros servos ali que ajudavam, né, a ficar cuidando das ovelhas, mas deixavam um mínimo ali com Davi, né, coitado. Então, no versículo 20, Jessé mandou Davi, mas Jessé não mandou Davi de mãos vazias. Era muito feio você mandar alguém de mãos vazias para alguém importante. A gente falou sobre isso quando a gente falou sobre Saul. Lembra? Quando Saul falou que ia consultar lá o profeta para procurar jumentas do pai? Lembra que houve um problema ali porque Saul não tinha mais o que entregar de presente para o profeta? E eu falei sobre isso. Quando você vai visitar alguém e você quer mostrar a estima que você tem por essa pessoa, né? Que você tem, como se fala, apreço, né? Que você admira essa pessoa, você leva um presente. Era de praxe, né? E quanto maior o presente mais estima você tem pela pessoa, é claro, né? Então, aqui no versículo 20 é isso que vai acontecer. Davi tá indo ver o rei.
Davi não está indo ver qualquer pessoa. Então, Davi está indo até a casa do rei. Então, o pai de Davi vai fazer o quê? Davi levar presentes. Então, Davi vai levar o quê? Vai levar um jumento cheio de pão, carregado de pão, um monte de pão ali no jumento para levar. Vai levar um odre de vinho. Vai levar um cabrito para Saul, né? E enviou tudo isso para Saul pela mão de Davi. Então, agora no versículo 21 e 22, vai começar a dar informações pra gente que, na verdade, tem informações aqui que acontecem só depois de Golias. Mas o escritor já adianta aqui pra gente. Mas só vai acontecer depois de Golias, tá? Eu vou explicar agora. Diz assim no versículo 21. Assim, Davi veio a Saul e esteve perante ele. E Saul amou muito e foi seu pajem de armas, né? O que acontece? Então, Davi foi lá para Saul. E ele tocava a harpa toda vez que Saul ficava perturbado, toda vez que Saul ficava com esse estado de espírito ruim aí, né? Davi tocava a harpa e ele melhorava. E aqui diz que então Saul começou a amar muito ele, né? Então Saul começou a amar muito e então ele foi como seu pajem de armas. A gente vai ver que na verdade Davi ele vai ser o pajem de armas de Saul depois da morte de Golias. Porque a gente vai ver, quando ele chegar lá para matar Golias, Saul ele não tem intimidade com Davi. Ele nem sabe direito quem é Davi. Então, ele não era pajem de armas ainda. Ele vai virar pajem de armas depois de ele matar Golias. Então, depois que ele mata Golias, ele vira pajem de armas e então Saul começa a o amar muito. Até então, enquanto ele só tocava a harpa lá para Saul se acalmar, Saul não amava ele não, tá, gente? Não era assim não. Tanto que a gente vai ver quando ele chegar lá para matar Golias, Saul nem vai dar a bola. Vai lá, meu filho, vai lá matar. Né? Se você morrer, azar o seu, né? Ele não tá nem aí. Então, ele não amava muito Davi ainda, tá? Então, Davi ia lá, a impressão que eu tenho ao ler é que Davi ia lá, tocava a harpa, Saul se acalmava, então Davi ia embora, né? Essa impressão. Porque a gente vai ver que no próximo capítulo, que Davi ia lá, fazia serviços na casa de Saul e voltava para a casa dele e cuidava do pasto, cuidava lá dos animais, das ovelhas do pai dele, tá? Então, parece-me que ele ficava lá cuidando das ovelhas do pai. Quando Saul tinha uma crise, chamavam Davi. Davi vinha acudir, Davi vinha para tocar a harpa. Se acalmou Saul, Davi volta. Aí Davi voltava. Teve de novo a crise, vinha e ficava assim, entende? Então a impressão que eu tenho é que Saul não tinha intimidade com Davi. Davi só vinha e tocava a harpa. Mas depois de Golias, a gente vai ver na próxima aula, depois de Golias, então Davi começa a ser pajem de armas. Por quê? Porque Davi ainda não vai ter idade para estar no exército, a gente vai ver. Davi não tem 20 anos ainda. Para entrar no exército, você tinha que ter 20 anos. Então, Davi vai ser pajem de armas, vai ficar só levando as armas do rei, mas ele não vai estar no exército, não vai ser ninguém no exército ali para guerra, entende? Então, é essa situação. Mas quando ele cresce, quando ele faz 20 anos, ele começa a entrar no exército, a gente vai observar. Mas, depois da morte de Golias, Davi passa a morar com o rei. Só depois da morte de Golias. Por isso que Saul começa a amar muito ele, entendeu? Então, aqui nesse versículo 21, tá já dando informações pra gente sobre o próximo capítulo, tá? Então, enquanto Davi tocava a harpa, Saul não amava ele não. Ele ia lá, tocava a harpa, Saul se acalmava e ele ia embora, né? Tanto que a gente vai ver lá no próximo capítulo que Saul vai falar pra ele, vai com Deus lá, matar o filisteu, né? Ele não tem amor, não. Aí depois, vendo o que Davi faz ali, matando Golias, ele vai se apegar a Davi, Jonatas também, e então ele vai morar com eles, e Saul vai ser como pai para Davi, né? Até que então Davi começa a sair pro exército e chama a atenção do povo. Aí começa o problema com Saul, tá? Então aqui ele só vira pajem de armas depois que ele matar Golias, tá? Então não tem porquê Saul não reconhecer Davi se Davi já era o pajem de armas dele ali, quando ele for falar por causa de Golias, entende? Então ele não era pajem de armas. Davi, ele só era o tocador de harpa, mas depois da morte de Golias, ele vai passar a ser o pajem de armas de Saul e vai morar com Saul. E então Saul vai amá-lo.
E então no versículo 22 agora continua, né? Explicando o versículo 21 já ficou explicado, então no versículo 22 continua. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar a Davi perante mim, pois achou graça em meus olhos. Essa informação também é só depois da morte de Golias, tá bom? Então, antes da morte de Golias, Davi, a gente vai ver no próximo capítulo que Davi vai e volta, vai e volta. Davi não morava no reino, Davi morava com o pai. Davi ficava lá olhando as ovelhas. Quando era necessário, chamavam Davi para tocar harpa, tá? Mas depois da morte de Golias, Saul vai falar: não, eu não quero que você vá embora, eu quero que você fique do meu lado, eu quero que você fique perto de mim. Então Saul não deixa Davi embora, e é nesse momento então que ele vai e fala pro pai de Davi, né, que Davi vai ficar ali com ele, né? Aqui no versículo 22, Saul fala: deixe estar a Davi perante mim, pois achou graça em meus olhos. Ele fala deixa de uma forma educada, mas gente, isso aqui não é um pedido, não, é uma ordem. Davi vai ficar comigo e acabou, eu sou rei, né? Tanto que a gente vai ver no próximo capítulo que Saul fala, né? A Bíblia diz que Saul não deixou mais Davi embora. Depois que ele venceu Golias, Saul não deixou mais, ele ficou morando com Saul. Então lá no versículo 23, finaliza a aula de hoje, amém. E diz assim: e sucedia que quando o Espírito... Nossa, tem uma mosca aqui, peraí. Deixa eu só voltar aqui, gente, eu acho que eu pulei, versículo 22. Não, tá certo. Aí no versículo 23, então, diz assim: e sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Então a gente já entendeu que esse espírito mau não é um demônio, né, que se retirava dele. Não, é um espírito, é um estado de espírito. Ah, igual eu tô triste, eu tô muito triste. Eu vejo um vídeo de comédia, um vídeo alegre. Aí eu já fiquei mais alegre, já tô mais disposta. Então aquele estado de espírito se retirou de mim, né? Eu não tô mais triste, agora eu já tô mais alegre, entende? É nesse sentido. Então ele estava triste, estava num estado ruim ali, um estado mau de espírito, e então Saul vinha, tocava, e então ele já não estava mais, ele se sentia melhor, se sentia bem, se sentia tranquilo, tá bom? Então hoje a gente finaliza aqui a aula, glória a Deus, amém? E na segunda-feira a gente vai então falar sobre Davi e Golias. A gente vai entender o que aconteceu ali, né? E a gente vai falar, ver um pouquinho como que ficou a situação dele com os irmãos dele. Gente, esses irmãos dele não respeitavam. O menino foi ungido a rei. E os irmãos dele vão tratar ele do jeito que eles vão tratar. Era fogo, viu? A gente vai ver isso na próxima aula, tá bom? Então, amém. Que essa aula, amém, que essa palavra, né? Amém, produz os efeitos sobre nós, porque a palavra de Deus, ela é útil, né? A Bíblia diz isso. E o próprio Jesus Cristo diz que a Bíblia inteira, a Escritura inteira fala acerca dele, né? E tudo é útil para ensinamento. Então, cada parte da Bíblia traz um ensinamento pra gente. Então, amém, que a palavra de Deus surta os efeitos dela sobre nós e que venhamos a tomar ensinamento sobre a aula de hoje. Amém, em nome de Jesus, tá bom? Então, que Deus abençoe a cada um de nós. Amém. Que fiquemos todos com Deus em nome de Jesus. Eu vou perguntar pro Mitch se alguém tem alguma dúvida. Enquanto isso, eu vou desligar o Facebook e o Instagram, se alguém tiver alguma dúvida, tá? No Facebook, Instagram, no YouTube. É só deixar no vídeo que eu esclareço na próxima aula, tá bom? Deus abençoe.